Silmar César Miller, bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Daqui a pouquinho a gente vai ver na previsão do tempo, mas aquela chuvarada toda que ia chegar a São Paulo, eu comentei ontem com a Patrícia e ela disse, dispersou para o Oceano Atlântico. Caiu uma chuvinha ontem às 10 horas da noite, aí começou, eu tive até que tirar uma roupa que estava no varal, porque eu achei que ia chegar hoje de manhã, e foi só, velho. Agora só está nublado e frio em São Paulo. Neca de Pitibiribas, ou Pitibiricas. Não sei, era um ditado antigo que tinha. Aí choveu bem, né? Aqui choveu bem, agora parou, um dia de sol hoje, deu uma melhorada, estava chovendo demais até. Agora, realmente está atrasado o regime de chuvas no centro do Brasil, está atrasando tudo que é cultivo, especialmente preocupação com a soja agora, com o atraso da soja, que vai ter consequências depois, mais tarde. Mas, Savinho, vamos começar pelo mercado. Hoje, o mercado financeiro deu uma virada agora, depois de 2 dias de queda, o dólar volta a subir. 0,8%, R$ 5,49 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também na contramão, hoje cai 1,2%. Petróleo lá fora segue em alta, alta forte, 2,5%, agora há pouco, $75,70 o barril, continua repercutindo aí a preocupação com a situação do Oriente Médio, temor de que Israel venha a retalhar pelo ataque do Irã, então tudo gera uma tensão, de certa forma, permanente no Oriente Médio, e o petróleo reflete isso muito diretamente, subindo o seu preço nos mercados internacionais. Mercado de commodities agrícolas, uma predominância de quedas nesta manhã de quinta-feira, a soja perde 1,2%, uma queda forte na Bolsa de Chicago, infelizmente aqui para o nosso produtor, mesmo com o atraso do plantio aqui no Brasil, a soja refletindo a expectativa de volta das chuvas, já começa a cair antes do tempo. Milho também cai, 0,4%, trigo bastante volátil hoje, estava operando com alta, agora cai um pouquinho também, 0,1%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 1,8%, café também, o arábica começou uma trajetória de queda também, por conta também igualmente da expectativa de retorno das chuvas, nesse caso aqui na região sudeste. Está atrasado, mas o mercado já sai na frente. Café arábica caindo 1 ponto percentual, o robusto em Londres agora há pouco perdia 1,5%. Na contramão, temos o açúcar voltando a subir, abriu o dia em queda, agora sobe bem aí, 2,7%. Suco de laranja também com alta, 0,2%. Cacau é outro que sobe, 0,3%. E boi gordo no mercado futuro da B3, teve alguns dias de alta, agora o dia do vendedor, o pessoal passou a vender. Boi gordo caindo, 0,8% agora há pouco na Bolsa de São Paulo. Tá vindo. Ok, Silmar. Bom, vamos lá então com outras notícias. Os principais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e os aliados concordaram em aliviar as restrições voluntárias a partir de dezembro. Os preços do petróleo forçaram os membros da OPEP a adiar o aumento da produção até o final do ano. O grupo havia concordado inicialmente em começar a aliviar os cortes voluntários em outubro. O petróleo havia apresentado queda no início de setembro após o relatório da OPEP apontar para a desaceleração da demanda de alguns países, especialmente da China. Bem, Silmar, desaceleração da demanda em função de outras fontes de energia, alternativas talvez e mais limpa, mas tem um senão aí também. Em função da guerra no Oriente Médio, os preços podem disparar, o que significaria maiores lucros por barril de petróleo. É uma faca, como o pessoal brinca, de 2 legumes, no termo correto, uma faca de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Já virou, né? Também a gente já vem comentando isso toda essa semana aqui, tivemos altas praticamente todos os dias, desde aquele ataque do Irã contra Israel, os preços voltaram a subir de forma bastante expressiva, em alta de 2%, 3%, 4% todos os dias, portanto já virou a perspectiva. Havia a tendência inicialmente de um corte na produção para aumentar o preço, depois os países da OPEP decidiram fazer o contrário e agora, possivelmente, a expectativa de que o próprio mercado se autorregule aqui, volte a trazer um pouco mais de lucro para os países exportadores com essas altas recentes, que possivelmente vão continuar aí porque as tensões no Oriente Médio permanecem, né? Sempre aquela possibilidade de Israel retalhar o Irã, e não se sabe de que forma e que consequências pode ter. Eventualmente até barrar o fluxo de exportações do Oriente Médio, pode levar ainda mais o preço do petróleo. Existe um risco, por exemplo, do Irã fechar lá o Estreito de Hormuz, né, que
ele tem controle dessa região, isso afetaria boa parte da exportação do Oriente Médio, que sai por essa faixa de mar lá, que é o Estreito de Hormuz. Mas, enfim, por enquanto, tudo expectativa. O fato é que o mercado está reagindo muito fortemente aqui a essas tensões, com altas praticamente todos os dias. Não é diferente nesta quinta-feira, Tavinho. Falamos ontem aqui no nosso programa, através de uma reportagem e na entrevista que eu fiz sobre a brincagem, a colocação de brincos e a identificação em todas as etapas da cadeia produtiva da bovinocultura no estado do Pará, em função das restrições que a Europa pretende impor a produtos que não apresentem o caminho da produção e que estejam envolvidos em áreas aí de desmatamento ou outros problemas ligados ao meio ambiente. Mas hoje chega a notícia de que a Comissão Europeia sugeriu adiar, porque tinha dito antes que não adiaria a implementação da lei antidesmatamento por 1 ano. A sugestão ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu. A sugestão de adiar as regras da nova lei, que entraria em vigor a partir do fim de dezembro deste ano, vem depois da pressão de países exportadores de produtos agropecuários como o Brasil e ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu. Membros da União Europeia, como Alemanha, Itália, Polônia e Espanha, também pediram o adiamento das normas. Se for acatado, as exigências passam a valer para exportação de produtos livres de desmatamento após 2020 para o bloco europeu, em 30 de dezembro de 2025 para as grandes empresas e em 30 de junho de 2026 para as micro e pequenas empresas. A lei vale para os exportadores de soja, café, carne bovina, cacau, borracha e madeira. No comunicado, a Comissão Europeia reconhece a preocupação dos países e diz que, abre aspas, 3 meses antes da data de execução prevista, vários parceiros mundiais manifestaram repetidamente preocupações quanto ao seu estado de preparação, mais recentemente, durante a Semana da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. A Comissão Europeia também divulgou diretrizes e orientações para o cumprimento das regras e a metodologia que será utilizada para a classificação do risco ambiental. Os países vão ser classificados como de baixo, padrão ou alto risco. O texto diz ainda que o período adicional de 12 meses para a implementação gradual da lei antidesmatamento é uma solução equilibrada para ajudar os operadores de todo o mundo a garantir uma aplicação harmoniosa desde o início. A Comissão da União Europeia ressalta ainda que o pedido de prorrogação não questiona os objetivos ou conteúdo da legislação e que o sistema estaria pronto para começar a aceitar registros no início de novembro e para pleno funcionamento em dezembro de 2024. Segundo a Comissão, o êxito da parceria dependerá também do empenho dos parceiros da União Europeia em cumprir os objetivos mundiais de travar a desflorestação. Desflorestação? Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu conhecia desmatamento ou reflorestamento. Desflorestação. Tradução literal do inglês, que é deforestation, né? Deforestation, mas... Direto. Deixa pra lá. Vamos lá, vai. Percalços da língua portuguesa. Bom, são vários problemas aí. Como eu disse ontem, eu entrevistei a responsável pela comissão lá do Pará, que vai fazer esse rastreamento de ponta a ponta da cadeia da bovinocultura, do Pará, melhor dizendo. Porque o Pará tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil. O primeiro está no Mato Grosso, o segundo está no Pará. São 22 milhões e 800 mil cabeças de gado. E o Pará não quer ficar fora e é um grande exportador de carne e quer dar início a esse trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. Isso vai ter que ser feito por todo mundo. Não é porque adiou que vai... agora adiou... Quer dizer, adiou não. Questiona adiar. Não é porque adiou... Não, começa a fazer, gente. Começa a trabalhar em todas as cadeias produtivas do agronegócio. Porque esse negócio vai vingar. Mas aí tem 2 problemas. Primeiro, você precisa de tempo para fazer as coisas. Como na conversa que eu tive com ela ontem, não são todas as propriedades que você chega vapt-vupt. Cada uma tem uma característica, o rebanho inteiro tem... Você precisa de tempo, então precisa de paciência, gente. Não dá para chegar à data tal. Não. Tem um período aí de 3, 4, 5 anos. Vamos ver como é que evolui nesse sentido?
E aí, quando for para regulamentar, regulamenta de uma vez. E um segundo problema, tem países aí preocupados porque não tem onde comprar alimentos se fizer esse tipo de restrição aos produtos do agronegócio brasileiro que podem ser restringidos aí. Portanto, não é tão fácil assim. O negócio é um pouquinho mais complicado. Se estava do jeito que está, é porque já vinha vindo do jeito que está. E todo mundo permitia. Da noite para o dia, você come carne, proteína animal, aí da noite para o dia você tira tudo e entra num sistema vegano? Não é assim. Vai para o pátio. O médico fala, tira um pouquinho, tira um pouquinho, tira um pouquinho. Nada é vapt-vupt. Não é, Silmar? É isso mesmo, Otavinho. Bom, é uma boa notícia de qualquer forma, embora ainda dependa da aprovação do Parlamento Europeu. Por enquanto, é uma recomendação da Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, né? De qualquer forma, boa notícia, possivelmente isso vai andar, vai ser adiado por mais um ano, dá um tempo aí para o pessoal respirar, se organizar melhor. Foi um pedido de vários países, não só do Brasil. O Brasil está bastante preocupado com essa situação, sendo um dos mais prejudicados, mas vários outros países também, inclusive de dentro da União Europeia, preocupados aí com o seu próprio abastecimento. Vou citar um deles aqui, por exemplo, Polônia. Polônia é um grande importador de farelo de soja, o Brasil é um grande fornecedor de farelo de soja. Seria prejudicado aqui com a falta de um principal fornecedor desse produto, isso possivelmente levaria a um encarecimento dos preços dentro da Polônia, dentro da União Europeia. Então, já existia uma restrição interna lá, uma discussão. A Alemanha também era contra esse início imediato dessa medida, já na virada desse ano. Quem era a favor são países que são concorrentes, por exemplo, do Brasil, é o caso da França, da Irlanda, por exemplo, na carne bovina, a França, no caso do milho e outros produtos, preocupados aí com a concorrência de outros países, porque por trás disso também tem uma questão de concorrência, né, dos países da União Europeia, do país como o Brasil, com os países que também fornecem alimentos dentro da União Europeia, que se sentiriam prejudicados aqui por eventual queda dos preços com o aumento das exportações do Brasil e de outros países que fornecem produtos agrícolas para a União Europeia. Enfim, um adiamento é bem-vindo, está sendo bem recebido, isso aí dá um tempo aí para um certo fôlego para a gente organizar melhor essa passagem que vai acabar sendo inevitável, não tem jeito, mas precisa de um certo tempo, conforme você mesmo frisou, não é uma coisa que pode ser feita de uma hora para outra sem ser bem organizada, né, também? Exatamente. E o presidente Lula, na volta da sua viagem ao México, lá, onde foi para a posse da nova presidente do México, que é uma mulher, pela primeira vez, uma empresária, interessante, hein? Ele teve problema lá com o avião, que teve que dar 40, 50 voltas, porque o piloto, na hora que decolou, já falou pam, 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 é pane. E aí, esses pilotos, que são responsáveis por transportar chefes de Estado, geralmente são exímios, né? São os melhores, porque a responsabilidade é muito grande. Esvaziou o tanque, pousou, pegou o avião reserva lá, que sempre vai junto, e voltou para o Brasil. Mas na sua volta ao Brasil, o presidente Lula criticou o uso de defensivos agrícolas aqui no Brasil e comparou com a liberação em outros países como a Alemanha e os Estados Unidos. O chefe do executivo disse estar aberto para conversar com a bancada rural, líderes de partidos, com a Embrapa e empresários do setor para debater o uso de defensivos agrícolas ou pesticidas, já que usamos ali, a repórter usou desflorestamento, não é mais defensivo agrícola, é pesticida, como fala em todo o mundo, e aí sim é a tradução do inglês pesticides. Vamos lá. No último levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2021 foram aplicadas 719 mil toneladas de pesticidas contra pestes em lavouras nacionais. O uso de defensivos agrícolas no Brasil sempre foi considerado polêmico e reacendeu após declaração do presidente Lula. Não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. As declarações levantam novamente o debate sobre os defensivos agrícolas, que, segundo especialistas, são ferramentas essenciais para garantir a produtividade no agronegócio brasileiro. O setor representa cerca de 25% do PIB nacional e é fundamental para a segurança alimentar do país.
De acordo com a CropLife Brasil, entidade que representa a indústria de defensivos, o setor segue regras rígidas de aprovação e comercialização de produtos, que são submetidos a uma análise minuciosa de órgãos federais. Antes que os produtos sejam disponibilizados aos produtores, é preciso, inicialmente, a análise e aprovação da Anvisa, que faz as análises toxicológicas, depois uma análise pelo IBAMA, que faz as análises referentes aos impactos ambientais, e finalmente o Ministério da Agricultura, que analisa a eficiência agronômica desses produtos. O Brasil é o segundo maior consumidor de fertilizantes do mundo, quando considerados a quantidade de quilos aplicados por hectares de lavouras, ficando atrás da China, segundo dados do Banco Mundial. Do total de fertilizantes utilizados na agricultura nacional, 87% é importado, de acordo com a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Segundo a FAO, o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo. Consome 18% das importações mundiais. Os Estados Unidos consomem 13% e a China 5%. No final de 2023, o presidente Lula sancionou a nova lei que acelera o tempo de análise para a liberação de defensivos agrícolas, mas a lei ainda não foi regulamentada. Como opção para consumo, o presidente Lula sugeriu o uso de bioinsumos. As pessoas sabem que também utilizar bioinsumo é muito mais fácil. Utilizar coisas, que garantam uma produtividade saudável, é muito mais interessante para todo mundo. Sem dúvida. Mas falar por falar sem o devido conhecimento e os números, vamos lá, vai. Claro que o bioinsumo é muito mais saudável, mas não dá para usar bioinsumo para matar tudo quanto é praga e doença ainda. E mais, a indústria química já está se especializando em bioinsumos e o Brasil é o país que mais utiliza bioinsumos do mundo, com crescimento anual em taxa acima de 2 dígitos. E as indústrias já estão trabalhando cada vez mais para que se distanciem cada vez mais dos defensivos químicos que são os pesticidas. Esta é uma verdade. Outra verdade é que o Brasil usa mais defensivo agrícola, porque, como foi dito na reportagem, usa mais fertilizante. Ou seja, tem mais produção. Quem é que tem 3 safras de feijão? A antiga safra, a safrinha que já virou segunda safra e agora a terceira. Quem é que produz 2,5 safras de uva no Vale do São Francisco? Quem é que produz a quantidade de soja, de milho e de tudo mais que o Brasil produz? Por isso, é isso. Então, usar pesticida ou usar bioinsumo para matar praga e doença é a mesma coisa que tomar remédio, que é também pesticida ou veneno, para matar os bichos que estão matando a gente. Então, é uma questão de matemática. Então, falar por falar... Silmar, na mesa de pôquer aqui, ó, eu passo. O jogo é seu. Davi, a primeira confusão, inclusive do próprio presidente Lula, é que esse negócio de comparar o Brasil com a Alemanha, por exemplo, com os Estados Unidos, não tem nada a ver. Nós somos países do hemisfério norte, tem frio uma boa parte do ano, que mata as pragas ao natural. Então, eles não precisam, e por isso mesmo eles não têm agricultura o ano inteiro, só conseguem ter uma parte do ano, porque não dá, o frio não deixa, né? Neve, geadas, etc. O Brasil é um país tropical, tem condições de fazer agricultura o ano inteiro, o que é muito bom. O Brasil precisa alimentar o mundo, esse é o seu destino, o mundo precisa de alimentos e o Brasil tem condições de ter 3 safras por ano, de várias culturas, conforme você mesmo mencionou. E isso, para que isso aconteça, num país tropical, infestado de praga de tudo que é tipo, não tem jeito, tem que usar defensivos agrícolas para assegurar a produção, combatendo esses insetos e outros tipos de pragas e doenças que afetam as plantações. Então, essa é a realidade, não tem como comparar uma coisa com a outra. E, claro, por isso mesmo o Brasil usa bastante defensivos agrícolas, mas com isso ele garante uma produção cada vez maior para alimentar o mundo. Então, essa é uma das confusões mais frequentes que precisa ser desmistificada. O público acaba acreditando que o Brasil está envenenando a sua agricultura, envenenando alimentos. Não tem nada a ver, né, também. E, como já apontou ali o próprio presidente lá da CropLife, que representa as empresas desse setor, tudo passa por um critério rígido de exame aqui para controlar o efeito eventualmente tóxico que isso possa causar no ser humano, por exemplo.
Isso é tudo bem cuidado, bem classificado, então tem um controle rígido sobre essa questão. Então, tá sob controle essa situação aqui. E, pouco a pouco, claro, como você mencionou, vai se passando para bioinsumo, que não resolve tudo nesse momento, porque não tem produção suficiente para isso. É uma tecnologia nova, tem que ser devagar, não tem condições de ser usada a pleno nesse momento, não tem produção suficiente. Então, é essa a realidade que nós vivemos. É muito ruim ouvir esse tipo de comparação, que não tem nada a ver, comparar o Brasil, um país tropical, com um país gelado do hemisfério norte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ponto final. Lamentando a morte do grande jornalista o Cid Moreira, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas, sem dúvida, foi um dos inspiradores da minha e da carreira de tantos outros que estão na mídia até hoje. Foi um grande profissional e que levou a vida com a comunicação até o final. Ele foi se adaptando com novas formas, novos formatos, adotando as novas mídias, enfim. Mas um dia a gente tem que partir, né, Silmar? É isso aí. Que vá com Deus e siga com aquele vozeirão lá no céu também, né, Dani? Vozeirão, né? Com certeza. A gente está sorrindo porque é uma alegria ter tido um profissional como esse na comunicação, assim como o Silvio Santos, que partiu. Sempre excelentes profissionais. Acho que, até brincando um pouquinho, ele vai chegar lá na porta do céu e vai fazer assim. Ah, São Pedro, posso entrar para apresentar o Jornal Celestial? E São Pedro vai falar, claro, Sidão, seja bem-vindo. Te mandei a foto hoje, hein? Eu tomei o café do Lupac lá, hein? O bichinho lá, o coati, que come os grãozinhos do café, depois o pessoal pega os caroços das fezes, higieniza e faz um dos cafés mais caros do mundo. Muito bom, Silmar. Você falou que não queria tomar. Muito bom. Eu vi a foto, só faltou te mandar a resposta. Tô fora. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Davi. Até amanhã.